Olá, começa agora o programa Trabalhador em Foco. Esse programa que é uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis através da união de diversos sindicatos que fazem com que eu tenha oportunidade de levar para você aí de casa informações precisas e relevantes sobre o dia a dia de todos nós trabalhadores. No programa de hoje eu tenho o prazer de conversar com o Fernando Assunção. Ele é presidente do Sindicato da Saúde e a gente vai falar um bocado sobre como foram os últimos 2 anos, 2020 e 2021, para esses trabalhadores que, suaram por conta da pandemia. Fernando, muitíssimo agradecida por ter parado seu dia para conversar um pouco com a gente aqui do programa Trabalhador em Foco e falar não só com os trabalhadores da sua categoria, mas também com todos os cidadãos que muitas das vezes ficam lembrando só do médico, mas se esquecem da cadeia de profissionais e trabalhadores da saúde para fazer o hospital funcionar, não é verdade? Isso. Porque, veja bem, sem eles, Carlos, não funciona, porque eles estão na linha de frente. Né? Esses trabalhadores, principalmente a enfermagem, estão na linha de frente. E tem os outros também que fazem a coordenação toda por trás, que são as outras categorias, porque a gente não tem só a parte da enfermagem, a gente tem um todo, copeiro, as pessoas que trabalham em escritório lá dentro, as pessoas de portaria, manutenção, e tem outras categorias que nós representamos, que fica todo dentro do hospital. Mas, de frente mesmo, pegaram bem mesmo a enfermagem. Maravilha. Pegaram de frente. Fernando, quando a pandemia foi anunciada em março de 2020, né, aqui em Petrópolis, e que a gente entendeu, nossa, as coisas vão mudar, estamos vivendo uma pandemia, temos os primeiros casos de Covid aqui na cidade e tal. Como é que foi para o Sindicato da Saúde perceber que vocês iam, enquanto que os trabalhadores da categoria iam vivenciar um momento que não é lembrado, né? Ninguém lembrava de ter vivido uma pandemia. Como é que foi isso para os trabalhadores? Carlos, em primeiro lugar, veja bem, nós não sabíamos como combater ela. Em primeiro lugar, como combater ela. Segundo, que tipo de pandemia é essa? O que é isso? Quer dizer, até aí começamos a ver a Europa, os países lá fora. Aí veio, teve lockdown. O que é isso? O que é Covid-19? Quer dizer, até nós entendermos, está entendendo? Como se lidar com ela, foi muito difícil. Os trabalhadores, nós aqui do sindicato, a própria Covid, ela foi mais focada nas pessoas idosas. Eu tenho 70 anos. Quer dizer, nós não paramos, graças a Deus. Eu não parei de trabalhar aqui. Nós tivemos aí fechamento de lockdown. A gente, companheiros nossos da enfermagem se perderam, morreram alguns companheiros, outros ficaram infectados, outros afastados. A gente não sabia que tipo de doença, como tratar esse tipo de doença. Aí depois que vem, a gente usa álcool gel, aí depois que começaram a descobrir, a vacina veio depois, máscara para poder usar. Isso tudo era uma coisa desconhecida da gente aqui. Nós não sabíamos como lidar com ela. Então, até nós aprendermos a lidar com ela, foi muito difícil. Aí depois, sim, as coisas começaram a se assentar. Mas, mesmo assim, foi muito difícil para os profissionais, porque eles também não sabiam como lidar com ela. Perfeito. Fernando, você falou a respeito de um quantitativo de trabalhadores que estavam lá na linha de frente, cuidando dos pacientes, né, no dia a dia. A gente respeita muito o trabalho do médico, que é aquele profissional de formação que tem um tipo de cuidado. Mas a gente que entende um pouco mais sobre essa questão sabe que o trabalhador que vira o paciente na cama, que troca a rouparia, né? Ou seja, o lençol e tal, que faz a higienização, o banho de leito quando o paciente está internado. Esse trabalhador, por exemplo, é o técnico de enfermagem. Aí é também parte integrante
guarda-chuva que o sindicato protege, né? Por exemplo, você falou do copeiro, que é aquele trabalhador que leva, se eu estiver equivocada, me corrija, mas para o nosso trabalhador lá, leva alimentação. É isso? Isso. Deixa na enfermaria. Então, assim, Isso é o são trabalhador. muitos trabalhadores que estavam ali, né, no contato contínuo com os pacientes com Covid. Como é que foi para essa gente ficar doente, se tornar paciente? Como é que foi a dor de perder colegas que se contaminaram no exercício laboral das suas profissões? Ô, Carla, em primeiro lugar, eu vi muitos companheiros com medo. Algumas pessoas, ou alguns companheiros, por exemplo, não só enfermagem, mas aquelas pessoas que trabalhavam como auxiliar da enfermagem ali, os próprios hospitais também estavam com medo. Os próprios médicos também ficavam ansiosos, conforme também faleceram alguns, né? Dentro aqui do estado do Rio de Janeiro, aqui em Petrópolis, aqui, se contaminaram, teve vários médicos que contaminaram com essa doença, e depois, gradativamente, nós fomos descobrindo como se tratar dela e conviver com ela. Mas, no princípio, cara, a gente foi um caos dentro dos hospitais, porque muitos doentes que vinham ser internados, quando chegava lá aquele diagnóstico de Covid, as pessoas já ficavam preocupadas, ficavam com todo um equipamento, mesmo preparar equipamento. Quer dizer, os hospitais, os profissionais da saúde, mais os médicos, infectologistas, aquelas coisas, ficaram sem saber no princípio como tratar. Mas depois eles foram descobrindo e a gente fomos lidando. Hoje, Carla, eu vejo a pandemia, graças a Deus, cara, muitos companheiros, eu lamento ter falecido no seu dever da profissão, e a gente sobrevivemos. Tá, para contar para os nossos netos o que aconteceu aí nesse período, que está acontecendo também agora, Carla. Nós estamos com medo, está vindo uma quinta onda aí. Né? A Europa, eu tenho acompanhado aqui, a gente acompanhado até com os médicos, às vezes a gente conversa muito aqui. Eu tenho um consultório médico aqui, que tem várias especialidades aqui, então eu converso muito com eles. Eles falam comigo, Fernando, disse que essa quinta onda aí, ela pode ser um pouquinho mais elevada do que nós passamos aqui, que está na Europa. Exatamente. E para isso é importante que toda pessoa que esteja assistindo a gente ou qualquer outra comunicação que fale a respeito de Covid, que perceba a importância da vacinação completa, ou seja, tem muita gente que não foi tomar a segunda dose da vacina e que precisa, não é o caso de Petrópolis, Petrópolis ainda tem números bons, mas mesmo assim, todo mundo tem que tomar a vacina. Fernando, eu imagino que tenham sido 2 anos muito complexos para o sindicato, para os trabalhadores, mas, ao mesmo tempo, como é que foi o dia a dia de trabalho do sindicato? Ou seja, vocês aí, enquanto diretoria e equipe, que estavam trabalhando em prol dos trabalhadores da saúde. Carla, o que eu mais fiz aqui, talvez os outros sindicatos também, foi redução de jornada de trabalho. Porque teve muitos hospitais, muitas clínicas, que suspenderam até contratos de trabalhadores temporariamente, porque consultórios médicos, por exemplo, as pessoas não iam no médico mais. Foram muitos trabalhadores que tiveram que suspender os contratos. E muitos trabalhadores entraram naquele auxílio do governo também. Então, você veja bem, a pandemia e vem mais a parte financeira desses trabalhadores, que eles estavam acostumados a ganhar o tipo de salário deles. Depois teve uma redução de carga horária e salário também. Isso também afetou muitos trabalhadores, tanto profissionalmente quanto emocionalmente. Porque, veja bem, a gente não sabíamos o que era. Agora, aquilo que eu falei contigo. No princípio, em 2019, não foi fácil, não. O sindicato nunca fechou as portas aqui. A gente trabalhava com um horário reduzido, mas nós estávamos aqui. O que eu fiz aqui, eu fiz mais de 2.000 contratos de redução de jornada de trabalho. Os trabalhadores
Tem trabalhadores, em 2020, agora que estão retornando para o trabalho. Né? No final, agora, no princípio de janeiro, fevereiro, que eles começaram a retornar os trabalhos. E teve também os médicos, foi muito difícil fazer também acordos coletivos que estavam também em trânsito, não teve piso salarial, teve que conversar com o sindicato patronal, que são os médicos, para poder se dar alguma coisa para esses trabalhadores. E os trabalhadores também, além de eles perderem uma parte financeira deles, eles tinham emocional também a parte profissional, e muitos trabalhadores também perderam o ente querido. Então, além de estar trabalhando, lidando com a pandemia dentro dos hospitais, vendo pessoas falecerem, e muitas das vezes esses trabalhadores via também familiares faleceram na mão deles. E isso foi muito difícil para os trabalhadores. Então, se você tem uma ideia, Carla, muitos trabalhadores ficaram encostados. Muitos deles ficaram de INSS. Muitos deles ficaram com depressão. Não só por conta da contaminação do Covid, mas também por outros motivos. Outros motivos, por exemplo, a parte emocional da família, que às vezes perdia, eu vi vários colegas aqui. Então, isso tudo ajudou com um número grande de trabalhadores entrarem em depressão. Isso foi muito aqui, a gente aqui, eu lidei com muito isso com os trabalhadores aqui. Muitos aí eu tive que até faleceram, alguns aí até faleceram com isso, porque a depressão é terrível. Então, por causa disso, a parte emocional do trabalho no seu dever dia a dia, e muitos trabalhadores também teve que fazer redução de salário, redução de horário de trabalho, quem não sabia o que era. Os hospitais, eles funcionaram, mas as pequenas clínicas, consultório médico, não, porque ninguém ia se consultar. Como é que um médico ia sobreviver? Fecharam vários, nesse período aí de 2019, ficou praticamente o consultório médico e as pequenas clínicas fechadas. E os trabalhadores que estavam de frente ali ficaram no auxílio-desemprego ali, que o auxílio emergencial do governo, que nós chamamos aqui pagava mais ou menos 6 vezes, depois se prorrogava por mais 6 meses, e às vezes era 80% daquilo, da cota que ele recebia lá. Isso foi muito difícil para eles. E fora a parte emocional deles, de familiares. Às vezes você pegava um ônibus aqui, você tinha medo. Se uma pessoa desse um espirro ali, você ficava com medo. E, graças a Deus, cara, esse período, eu vou falar uma coisa com você, eu espero não passar nunca mais. Eu trabalhei muitos anos na área de saúde, eu trabalho na área de saúde desde 1974, quando eu fiz o curso de enfermagem, do técnico de enfermagem, eu nunca passei por isso. A minha esposa também é técnica de enfermagem, e eu vi companheiros falecerem, que eu trabalhei com eles há alguns anos, e vi familiares meus e outras famílias, isso tudo afetou esses trabalhadores. Hoje, você vai no hospital, está um pouquinho, mas a gente vai mais tranquilo. Eu, por exemplo, fiquei aí, a partir de 2019, eu não entrei nos hospitais. Eu só ficava no sindicato e falava com eles via telefone, via celular. Eu não entrava dentro dos hospitais. Porque, pela minha idade e pelo que eu via lá dentro, pelos os diretores que tinham aqui, não era fácil. Ninguém gostava de hospital. Depois que nós começamos a descobrir como combater a doença, aí sim, as coisas começaram a clarear mais. É aquilo que eu falo para você, cara, e falo para a população de Petrópolis, até do Brasil, aqui do mundo, olha, foi uma coisa muito difícil. Porque hoje, por exemplo, se vier uma quinta onda, uma sexta onda, você já sabe como você vai combater ela. A gente já tem mais ou menos uma coisa até mais alinhavada, os médicos e os cientistas já estão mais bem preparados. Mas, no princípio, a gente não sabia o que era isso. Verdade. Agora, no meio dessa questão toda, ou seja, em que a gente tem, de um lado, os trabalhadores que atuam em clínicas
que estavam fechadas, ou então que estavam com atendimento reduzido. E, do outro lado, os trabalhadores que atuaram em hospitais, trabalhando de forma altamente sobrecarregada, a questão é a seguinte: como é que foi o processo de negociação do dissídio, por exemplo, que é aquele momento em que o sindicato entra em contato com o sindicato trabalhador e o patronal, negociam questões como reajuste salarial, manutenção de direitos para o trabalhador lá na ponta. Como é que foi esse processo de negociação nesse ano de 2021? Veja bem, na convenção coletiva, nós fizemos um avançozinho muito pouco. Mas nos hospitais, por exemplo, eu vim negociar com Santa Teresa agora, que é um grande hospital que tem aqui. Sim. 2019 não teve. 2020. 2019 e 2020 não teve. Eu vim negociar com eles agora. Quer dizer, e uma outra coisa também, um fato, que a inflação está muito alta. Exato. Veja bem, está muito alta. E os trabalhadores também estão perdendo. Uma inflação que está hoje, agora de dezembro, 11%, eu estava até conversando com a minha diretoria numa reunião antes da nossa aqui, eu consegui 9%, eu consegui 5%, eu consegui 6%, talvez 4%. Eu não consegui também negociar com os hospitais uma inflação cheia, que quer repor a inflação. Até agora, tem uma perca muito grande dos trabalhadores, porque os hospitais não tinham dinheiro para bancar. Que teve grandes hospitais aí que cirurgia seletiva foi suspensa, veio voltar um tempo depois. Quer dizer, então, os hospitais também ficaram numa situação um pouco meio delicada. Então, às vezes, muitos trabalhadores às vezes não entendem isso, mas, infelizmente, os planos de saúde só se falava em Covid. Por exemplo, se você tivesse que fazer uma cirurgia, não tinha como fazer uma cirurgia só de emergência, porque aquelas cirurgias seletivas, aquelas coisas, isso tudo foi suspenso. Por exemplo, aquilo que eu falei com você um pouquinho antes, os consultórios médicos, as pequenas clínicas, todas as consultas que estavam marcadas foram desmarcadas. Então, a clínica e o consultório médico, doutor, como que ele vai pagar os trabalhadores? Eu vi aqui advogados e contadores e falando, doutor Fernando, vamos fazer uma redução de horário, vamos botar isso no plano emergencial do governo, porque eu não tenho dinheiro para pagar. Eu não tenho um cliente, não tenho paciente lá. Eu não tenho isso. Eu falei, não, tudo bem, a gente fizemos muito mesmo isso aí para poder sobreviver. E isso também foi uma perca muito grande para aqueles trabalhadores que estavam de frente lá. E, graças a Deus, agora, espero que não tenha que fazer isso. Porque você viver com o governo que te dá, ele não é o mesmo salário que você ganha lá. Já foi um salário que, às vezes, você ganha e você já mantém ali com sacrifício. Agora, você reduzir aquilo, fica uma coisa mais... Então, isso tudo afetou a parte psicológica dos trabalhadores. E teve muita gente mesmo, eu falei, com depressão por causa de quê? Familiares falecendo. As pessoas dentro do hospital e vendo aquele tumulto todo que estava dentro lá. E uma outra coisa, Carla, as férias desses trabalhadores foram todas suspensas. Nenhum deles. Estão recebendo férias agora. Teve duas pessoas, vários trabalhadores, que tinham duas que eram vencidas. Agora que estão saindo para as férias. Então, às vezes, a legislação é muito clara. Se você deixar de pagar umas férias, você tem direito a duas. Então, um e dobro. Isso aqui tu tive também que negociar com o sindicato dos patrões, com os hospitais, porque aqueles trabalhadores que estavam de frente não tinha como tirar eles de frente. E nisso, eles ficaram esgotados. Ainda tem isso aí. Eu vi trabalhadores lá que, às vezes, trabalham em dois, porque a maioria dos colegas aqui, da parte da enfermagem, às vezes ele tem dois empregos. Ele trabalha em dois hospitais. Eles estavam também esgotados, porque as férias foram suspensas. Ou seja, tudo isso é muito complexo quando a gente vai pensar do dia a dia do trabalhador, o quanto o trabalhador teve esgotado, o quanto
a área ficou, o segmento de trabalho, né, ficou sobrecarregado. E vocês, qual é a expectativa para 2022? O que vocês esperam enquanto sindicato, para os trabalhadores da categoria? Ô, Carla, veja bem, se não tiver pandemia, nós temos uma coisa, talvez, não é uma pandemia, mas é lidar com essa inflação alta. Porque com essa inflação alta aí, eu espero que eu negocie, começar a negociar algum, que eu possa trazer um pouquinho mais para esses trabalhadores, que está sendo difícil. Porque agora que as empresas estão se erguendo, né, os próprios hospitais estão se erguendo. Então, você veja bem, com essa inflação alta, as pessoas também estão já preocupadas. Dentro da área de saúde, eles têm, Carlos, estão perdendo também algumas cláusulas que eu tenho que, às vezes, modificar, que eles não sabem, mas como eu sou um camarada meio durão, às vezes eu falo com os doutores, doutor, não vamos tirar isso não, eles merecem isso aqui, está difícil. Quer dizer, a gente tem uma composição, a gente conversa. Agora, os trabalhadores também, eles estão trabalhando, começando a se erguer agora, né? Porque a própria enfermagem e o comércio aqui, que trabalha em supermercado, não estão falando de saúde, foi o mais prejudicado, que estavam de frente ali. Quer dizer, eu tive hospitais aí que botavam um trabalhador para medir pressão, pegava o aparelho, eu tive aqui muito aqui, vou botar a temperatura. Chegava lá, estava 37, e ficava apavorado. Já está com 37. Já pensava que era ter Covid. Às vezes, a pessoa podia até ter uma gripe, uma febre, uma infecção, alguma coisa, e já pensava que era Covid. E muitos trabalhadores... Então, a gente não sabíamos. Quer dizer, hoje, graças a Deus, cara, é aquilo que eu falo com você. A minha expectativa para 2022, eu espero que tudo corra bem, não só para a minha área de saúde, mas para todo mundo. Perfeito. Que venha uma coisa muito mais branda, que a gente podemos criar aí nossos filhos, nossos netos e nossos familiares juntos, porque eu não quero passar por uma outra, não. Fernando, a gente está no finalzinho do programa, queria que você deixasse o endereço do sindicato e o telefone para quem quiser obter mais informações. Aqui nós temos a Travessa Vereador Prudente Aguiar, número 38, grupo aqui, sala 205 e 206, que é aqui na Avenida Quinta, né, na Avenida do Imperador, é atrás do Extra, né, onde tem aquele camelómetro aqui, nós estamos aqui. O telefone nosso aqui, nós temos dois. É 2243-5180 e 2231-2844. Maravilha. E nós temos aqui um site que é SESSP, né, .org.br, e nós temos lá convenção coletiva, piso de tabela, está tudo lá no nosso site. Lá. Maravilha. Fernando, muitíssimo agradecida pelo bate-papo, foi ótimo conversar com você. Muito obrigado, Carla. É um prazer conversar com você. Até a próxima, se Deus quiser. Até a próxima. Obrigada a você de casa que ficou com a gente nesse bate-papo e que viu um olhar diferente a respeito da pandemia, um olhar dos trabalhadores da área da saúde. Obrigada e até o próximo programa. Tchau, tchau. Tchau, tchau.